Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. A paz do Senhor, mais uma vez aos irmãos. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Já estamos nessa noite em mais uma reunião de quarta-feira, o qual hoje, denomina a Escola Bíblica Dominical. E creio que o Senhor já tem preparado uma palavra para nossas vidas. Nós acreditamos e queremos confiar nessa noite no poder da palavra do Senhor em nossas vidas. Vamos adorar o nome do Senhor, cantar algum hino da nossa harpa cristã nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor por esta noite. Glória a Deus. Vamos adorar. Deixa eu botar um playback aqui. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. (212). Vamos cantar o 212 da nossa harpa cristã. Glórias seja dada ao nome do Senhor. 212 da nossa harpa cristã. Tem que ter esse comercial, Aleluia, Jesus. 212. Vamos lá. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória da vitória, onde Deus vai me coroar. Os batalhões de Cristo prosseguindo avante, não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacou outro a Belial. Eu quero estar com Cristo, de a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai proar. Dá depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo,
onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus. Evelyn ou Jéssica, canta um louvor da harpa aqui conosco essa noite. A Evelyn, né? Glória a Deus. Evelyn, vem cantar um louvor. Tem a harpa aqui também. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Aleluia. Vamos cantar o hino 123 da nossa harpa. 123. Amém? Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó, gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora bem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Amém. Agradeço essa oportunidade. Glória a Deus. Meus irmãos, ficamos de pé. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa noite. Glória seja dada ao nome
nosso Deus maravilhoso. Vamos fazer a leitura. E a Dai está ali atrás, né? Tem um louvor aí, Dai, para nós depois? Pode preparar um playback aí que você vai louvar o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 4. Você que trouxe sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. A nossa lição de hoje, ela está relacionada ao livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao 21. Nós vamos fazer a leitura bíblica, que o preleitor já está chegando, tá? O tema da nossa EBD de hoje, da nossa lição de hoje, a lição 3 da revista 1 Coríntios. Está aqui nessa revista, tá? Você que está na sua casa, que quer nos acompanhar pelo Facebook, o tema tem como ministros são os despenseiros de Deus. Ministros são despenseiros de Deus. 1 Coríntios capítulo 4. O texto áureo, ele vem dizendo assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Vou repetir, texto áureo diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Agora, o que é despenseiros? Quem sabe me informar o que é despenseiros? É relacionado a algo, né? Nós vamos aprender porque o professor Fernando já chegou. Ô glória! A verdade prática, ela vem dizendo assim, ó: os ministros de Cristo servem ao mundo com a mensagem do Evangelho. Os ministros de Cristo servem ao mundo com a mensagem do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me ergui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um detrimento de outro. Pois quem é que faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, porque te vanglorias como não o tiveras recebido? Já estás farto, já estás ricos, chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, aos apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto aos anjos como aos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhamos a nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Esses últimos versículos é como se fosse o tema da nossa lição de hoje. Preste bem atenção, que diz assim, ó: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar,
Pelo contrário, para vós admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, paz, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoeste-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Ô glória! Porque esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, e qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbecem, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder de ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferes? Irei a vós outros com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Oh glória! Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus, nesta noite te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Deus amado, muito obrigado, Senhor, que nós possamos aprender nessa noite. Usa, Deus, o teu ungido nessa noite para ministrar aquilo que tu queres. Deus amado, eu te peço em nome de Jesus, amém. Dai, vai louvar o nome do Senhor. Logo após a Dai, nós já vamos estar orando, tá? Apresentando o servo do Senhor que vai estar lecionando nessa noite, tá bom? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração, e eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração, um quebrantado coração move o coração de Deus, um quebrantado coração traz o céu pra nós, um quebrantado coração move o coração de Deus, um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração, um quebrantado coração move o coração de Deus, um quebrantado coração traz o céu pra nós, um quebrantado coração move o coração de Deus, um quebrantado coração traz o céu pra nós, traz o céu pra nós, move o coração de Deus. Amém. As palmas louvam o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Meus irmãos, está conosco o professor Fernando, mais conhecido como professor Fernando, né? Fique de pé, irmão Fernando. Já tome para cá o seu assento. Pastor Fernando estará ministrando nessa noite para nossas vidas, lecionando, né? A terceira edição da nossa revista. Foi nosso convidado, né? Mais que especial nessa noite, está conosco.
Quantos estão felizes com a presença do pastor Fernando? Vamos dar aquela saudação, tá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Vamos lá. 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E volte sempre e receba a sua bênção. E abençoe a gente também, né? Nessa noite. Glória a Deus. Fique de pé, irmãos. Nós vamos orar, vamos apresentar o professor que vai estar lecionando nessa noite para nossas vidas. Levante suas mãos para cá, para a tribuna. Vamos apresentar o servo do Senhor nessa noite. Amém? Feche seus olhos. Vamos apresentar no nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nessa noite, Senhor, se eu posso usar o seu servo, Senhor, o pastor Fernando, nessa noite para nossas vidas. Deus amado, que eu possa usá-lo poderosamente. Deus, que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para compreender tudo aquilo que tu tem, o que teu Espírito Santo tem para nossas vidas. Usa o teu servo, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Pastor Fernando, recebe o servo do Senhor com palmas nessa noite. Glória a Deus. Poder assentar. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor, meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Nessa oportunidade, nós vamos tratar acerca da lição de número 3, certo? Já foi lido aqui o tema. Então os irmãos lembram qual é o tema, né? Qual é o tema desta lição? Foi lido agora há pouco, irmãos. Vamos lá, todos vou falar e todos vamos repetir juntos. Ministros são despenseiros de Deus. Todo mundo. Ministros são despenseiros de Deus. Texto áureo já foi lido, mas eu vou fortalecer com os irmãos esse versículo. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 1. Bem, para iniciarmos, eu fiz algumas anotações aqui importantes acerca do entendimento desse texto do capítulo 4, da primeira carta do apóstolo Paulo, no qual está sendo estudada neste trimestre, e eu fiz algumas considerações importantíssimas. Vale ressaltar que algumas coisas aqui que serão citadas já foram vistas nas aulas anteriores, mas é bom lembrar para fortalecer o pensamento doutrinário. Amém? Enquanto nós vamos lendo algumas verdades e alguns fatos históricos, eu gostaria que você me acompanhasse, certo? Na Bíblia, alguns versículos para que a gente possa ter um entendimento bem mais claro acerca do que vai ser tratado. Amém? Então, em primeiro lugar, essa cidade chamada Corinto era bem conhecida do apóstolo Paulo. Lá na primeira lição, quantos aqui estudaram a primeira lição? Na primeira lição, lá na página de número 6, certo? Na primeira lição, nós temos a informação de que Paulo, ele já conhecia esta cidade antes mesmo de fundar a igreja em Corinto. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, eu gostaria que você acompanhasse lá, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e o versículo 1. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Amém. Até aqui. Este texto fala da chegada do apóstolo Paulo a Corinto, certo? Da chegada do apóstolo Paulo a Corinto. Até aqui foi
a primeira menção de Paulo nesta cidade. Ou seja, Paulo, ele, nesta sua primeira chegada, passou, segundo também as informações que nós temos na nossa revista, 18 meses. 1 ano e meio, mais ou menos, ali na cidade. Então, ele havia passado 18 meses na sua segunda viagem missionária. Não na sua segunda viagem a Corinto, a sua segunda viagem missionária. Amém? E ele escreve a carta, esta carta que nós estamos estudando, a carta aos Coríntios, enquanto ele visitava Éfeso, já na sua terceira viagem missionária. Abra comigo, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Só vire a página, só vire a folha lá da sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Esta foi a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo e a segunda viagem dele à cidade de Corinto. Então nós temos aqui uma primeira viagem no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, e nós temos agora a menção da sua terceira viagem missionária e justamente o início da confecção desta carta aos Coríntios. Lá no capítulo 20, versículo 1 também, mesmo livro, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 1. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Novamente, mais uma menção do apóstolo Paulo nas regiões conhecidas como regiões de cultura grega. Nós temos aqui, amados, uma coisa interessante nessas citações. Por quê? Porque foi justamente nessa terceira viagem do apóstolo Paulo missionária, nessa terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, que ele recebeu cartas. Ele recebeu cartas justamente dos membros da igreja que estava em Corinto, perguntando acerca de algumas questões. Lá no capítulo 7, versículo 1, acompanhe comigo agora, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Olha o que diz: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aqui nós temos um dos assuntos na qual os membros da cidade de Corinto, ou melhor dizendo, os membros da igreja que estava em Corinto, perguntaram a Paulo acerca do casamento ou das relações conjugais. E o próprio apóstolo Paulo diz: quanto às coisas que me escrevestes. Paulo, entre a sua segunda e terceira viagem, recebe esta carta dos membros da igreja em Corinto, perguntando acerca de diversos assuntos, entre eles questões conjugais, casamento, questões relacionadas à idolatria, questões relacionadas à moralidade, à ética, questões relacionadas ao culto, aos dons, ao ministério, enfim, são muitas dúvidas que os membros da cidade, ou os membros da igreja que estava em Corinto, no qual o apóstolo Paulo foi o fundador, tinham acerca do que fazer. E Paulo, ele vai escrever a primeira carta, que alguns supõem que não foi a primeira carta que nós temos aqui no cânon bíblico, porque nós temos duas cartas, a primeira e a segunda. Só que há quem acredite que houve 4 cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, uma primeira carta anterior à primeira e uma terceira carta anterior à quarta. Ou seja, a primeira e a segunda carta que nós temos aqui seriam
a segunda e quarta carta aos Coríntios. Isso aqui é uma questão histórica e tem, inclusive, nós temos inclusive registros destas questões e no próprio livro, nas próprias cartas na qual nós lemos. Então, Corinto e Éfeso, que eram na qual a primeira cidade que Paulo ele fez morada, Éfeso, Corinto e Éfeso ficavam uma em frente à outra, separadas pelo mar Egeu. Enquanto estava em Éfeso, ouviu falar a respeito dos problemas de Corinto. Capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. Da primeira carta aos Coríntios. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, não é Cloé, é Cloé, que há dissensões, contendas, divisões entre vós. Então, essa foi mais uma das menções de um dos membros, e este aqui era mais íntimo, porque ele era um tipo de informante mais íntimo do apóstolo Paulo. Então, o propósito de Paulo ao escrever esta carta era corrigir todos os problemas citados, todos os problemas que foram relatados a ele. Perguntas de todos os membros da igreja que fizeram anteriormente a sua estadia lá. Pois bem, mas algumas informações importantes acerca da cidade é que a cidade de Corinto era uma espécie de istmo, ou seja, era uma porção de terra rodeada, cercada por água, neste caso aqui pelo mar. E nós temos aqui uma cidade portuária, uma cidade que o comércio era constante, era o maior comércio da época. A cidade de Corinto era a cidade dos portos, e ela tinha cerca de 12 templos, 12 grandes templos pagãos, na qual cerca de 1.000, olha só, 1.000 prostitutas estavam empregadas por esses templos. Por quê? Porque cidades portuárias, desde a antiguidade, uma das grandes marcas é justamente a imoralidade sexual. Essa falta de moralidade é um dos pontos fortes das cidades portuárias. Pois bem, mais à frente, a cidade, ela era uma encruzilhada comercial ligando vários pontos da Grécia. Ela tinha 2 portos principais. O primeiro, Sencreia, a 9 quilômetros a leste do Golfo Sarônico, e o porto de Lecaião, cerca de 2 quilômetros a oeste do Golfo de Corinto. Ou seja, ela tinha portos dos 2 lados da cidade. Diferente aqui de Belém, né, que nós temos só uma costa, só uma frente. A cidade de Belém ela não é rodeada de águas, como a cidade de Corinto, porque nós temos aqui como se fosse apenas uma pequena curvatura no território na qual nós moramos. Mas a cidade de Corinto era como se fosse uma porção de terra que ia dentro do mar. Era como se fosse um caminho e ia embora. Cerca de 400.000 habitantes na época. Os portos da cidade recebiam mercadorias da Itália e da Espanha pelo lado oeste e da Ásia Menor, da Fenícia e do Egito pelo lado leste. Ou seja, era uma cidade estrategicamente. Era uma cidade estratégica economicamente, religiosamente e politicamente. Era uma grande cidade. Era uma cidade que Roma almejou e conseguiu controlá-la. Na época de Paulo, por volta do ano 50 depois de Cristo, os romanos fizeram de Corinto a capital de Acaia, hoje conhecida como a Grécia. Era uma grande cidade que oferecia a Roma grandes lucros provenientes do comércio, como também a proteção militar de seus portos. Mas o mais interessante é a cultura e religião daquela cidade. Por quê? Porque, como já citado antes, a idolatria ali floresceu. Era um povo que adorava
seus deuses por 12 templos, 12 grandes templos, entre eles o maior, o de Afrodite, que o principal objeto de culto, ou a principal marca do culto a Afrodite, era justamente a prostituição, a oferta do próprio corpo daquelas mulheres prostitutas a esta deusa, ao culto a esta deusa, como acontece com cidades portuárias. Então, Corinto era o centro de imoralidade pública, porque uma das deusas já citadas aqui, Afrodite, queria relações sexuais e prostituição entre pessoas do mesmo sexo. Isso é citado tanto em Romanos como aqui nesta carta. Nós temos aqui também um verbo que ficou popular na época. A prostituição, a promiscuidade, a imoralidade era tão forte na cidade de Corinto que se criou um jargão: corintianizar. O jargão corintianizar se tornou comum para marcar pessoas imorais, para marcar pessoas prostitutas, promíscuas. Inclusive, até as prostitutas de outras cidades, não tinham nada a ver com a cidade de Corinto, mas inclusive as prostitutas de outras cidades, elas eram chamadas de meninas coríntias, porque não tinha imoralidade maior do que a cidade de Corinto. Por fim, todas essas características e pontos fundamentais para iniciar o assunto que nós vamos tratar é importante. Por quê? Porque nós estamos aqui diante do capítulo 4 da primeira carta, e Paulo ele vai tratar acerca do assunto ministros de Deus, despenseiros dos mistérios. Ministros de Deus e despenseiros do mistério. Lá no capítulo 1, no capítulo 4, versículo 1. E o que é interessante aqui é que quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, sem um conhecimento prévio, conhecimento histórico, cultural prévio, nós não conseguimos entender a gravidade da situação. Mas lendo observando essas informações prévias, observando cada versículo desse que introduz o livro a primeira carta, melhor dizendo, nós passamos a entender a dificuldade que o apóstolo Paulo teve no trabalho realizado naquela cidade. Não foi fácil. Não foi fácil lidar com uma cultura totalmente contra os fundamentos do Evangelho de Cristo. Não foi fácil lidar com pessoas que já traziam esta cultura lá de fora. E infelizmente na cidade de Corinto, essa cultura pagã prevaleceu. Alguns pontos interessantes e fortes desta igreja está no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. É justamente na sua introdução ou saudação inicial. Paulo diz: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. E a cidade de Corinto era uma cidade que priorizava o conhecimento. Nós estamos falando aqui da cultura grega, uma cultura rica na questão filosófica. E Paulo ele diz: como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta. Esse assunto ele vai ser tratado mais profundamente no capítulo 12. Mas é interessante frisar aqui que Paulo está dizendo que a igreja em Corinto, ela não tinha falta de nenhum dom. E no capítulo 12 ele vai citar nove dons do Espírito Santo. Vale ressaltar que no capítulo 12 nós temos ali
uma doutrina pouco conhecida, apesar de muito lida, mas pouco conhecida, que é a doutrina da diversidade. Paulo ele vai falar acerca da diversidade dos dons, diversidade das operações, diversidade dos ministérios e diversidade dos membros. É a doutrina da diversidade. E a igreja de Corinto era uma igreja bem servida. Pense você, chegando aqui no templo da 14 de abril, Assembleia de Deus, templo da 14 de abril, aonde você encontra profeta, mestre, aonde você encontra pessoas com o dom de variedade de línguas, e não só isso, pessoas com o dom de interpretação de línguas, pessoas com o dom de discernimento de espírito. Ela não é enganada por nenhum espírito enganador pode persuadir ela, porque ela tem este dom de profecia, dons de cura, operações de maravilha. Meu Deus, que igreja, hein? Que mega igreja. Hoje as pessoas, os irmãos falariam assim: que igreja top, né? Uma igreja top, a igreja com os 9 dons espirituais, uma igreja com diversidade de operações. Todo mundo trabalha, todo mundo tem alguma habilidade, né? Todo mundo faz alguma coisa, tem porteiro, tem zelador, tem as pessoas que trabalham na ornamentação, tem as pessoas que trabalham na evangelização, que trabalham na educação cristã, tem as pessoas que trabalham na administração da igreja. Ou seja, uma igreja que não falta dom, operação, não falta nada. Mas na revista comentada pelo pastor Antônio Gilberto em 2009, se não me falha a memória, a primeira lição justamente da carta do apóstolo Paulo, da primeira carta aos Coríntios, que foi a lição daquela época também, a primeira lição dizia assim, o tema da primeira lição: Corinto, uma igreja fervorosa, mas não espiritual. Ou seja, o fato de a igreja ter a manifestação clara dos dons espirituais não significa que aquela igreja é uma igreja espiritual. Por quê? Porque há muito se falou pelo pastor Silas Malafaia que os crentes, eles confundem vida cheia do Espírito Santo com movimento do Espírito Santo. Vida cheia do Espírito Santo com vida de mover do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo, ele é momentâneo, ele é temporário. O mover do Espírito Santo, ele é momentâneo e temporário. Ou seja, o movimento do Espírito Santo, ele deve proporcionar uma vida cheia do Espírito Santo. Só que o que acontece é que a igreja de Corinto era uma igreja que gostava do movimento, manifestação dos dons espirituais, mas era uma igreja menina. Era uma igreja que, segundo o apóstolo Pedro, ele disse, o apóstolo Pedro, você quer saber o padrão da igreja? Você quer olhar para uma igreja e analisá-la profundamente e chegar na conclusão do padrão que aquela igreja tem? O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16, ele nos dá esse padrão. Ele diz o quê? Ele diz assim: sabendo isto de antemão, né? Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, eu gostaria de ler esse texto agora. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3 e no versículo 16.
falando disto, como em todas as suas epístolas. De quem é que ele está falando aqui, o apóstolo Pedro? Do apóstolo Paulo. Entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescimento padrão: crescer na graça e no conhecimento na mesma proporção. A igreja que cresce na graça e no conhecimento é uma igreja forte. Mas há igrejas que não crescem nem na graça e nem no conhecimento. E essa é uma igreja fraca. Mas existem padrões com anomalias, com um crescimento não padronizado. Igrejas que crescem, por exemplo, na graça, mas não crescem no conhecimento. A igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela tinha experiências espirituais. Como nós podemos crescer na graça? Com as experiências espirituais. Oração, jejum, comunhão. Experiências espirituais através dos dons, da manifestação divina. Mas o crescimento no conhecimento só pode ser adquirido pelo padrão moral, pela lei do Senhor escrita na sua palavra. Não tem outro tipo de crescimento no conhecimento. Não é lendo livros filosóficos, não é lendo livros do Augusto Cury, um grande escritor, um grande psicólogo, considerado um dos maiores desta época, mas não é lendo os seus livros, não é lendo os livros de nenhum outro grande teólogo, é a palavra de Deus. Só ela pode nos dar um crescimento saudável no conhecimento acerca das coisas de Deus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele disse: crescei na graça e no conhecimento. Com a graça nós experimentamos as coisas de Deus. Com o conhecimento nós conhecemos as coisas de Deus. Ou seja, nós precisamos conhecer e experimentar as coisas de Deus. A igreja de Corinto era uma igreja que experimentava a manifestação dos dons espirituais. Por isso o apóstolo Paulo disse: nenhum dom vos falta. Mas era uma igreja que tinha uma falha doutrinária. Não foi à toa que o apóstolo Paulo escreveu essas duas cartas que nós temos no cânon bíblico, para resolver problemas sérios naquela comunidade cristã. E devido a essa falta de conhecimento, retornando ainda ao mesmo ponto, nós temos uma igreja com um crescimento com anomalias. Era uma igreja que crescia na graça, mas não crescia no conhecimento. E por conta disso, ela não compreendia, e eu anotei aqui, eu vou até deixar com o senhor aqui esse esboço. É o esboço da carta, é um esboço diferente. Existem vários esboços, mas o esboço da carta aqui, ó, o esboço da carta de Coríntios. Divisões na igreja, é o primeiro ponto aqui, ó. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar. Por quê? Porque as divisões, que eram um dos maiores problemas da igreja, a segregação espiritual que havia na igreja de Corinto, foi justamente isso que o apóstolo Paulo ele fala no capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer.
porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. E uns, olha só, quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, o fundador da igreja. Paulo, o fundador da igreja. Irmãos afeiçoados com a obra missionária, irmãos afeiçoados com a evangelização, irmãos afeiçoados em fazer cultos de rua, irmãos afeiçoados em colocar um som em qualquer esquina e fazer um culto. Isso não é ruim, é bom, isso é bom, mas eram irmãos que priorizavam somente isto. Na verdade, priorizar e colocar em primeiro lugar. Eles tinham por exclusivo este tipo de trabalho missionário, a evangelização. Só isso. São os famosos irmãos que dizem assim: nós temos que sair das quatro paredes. Temos que sair todos os dias. Fora das quatro paredes é na universidade, é na escola, é na rua, é na vizinhança, é no trabalho, é na padaria, é lá fora. Só o fato de nós vivermos lá fora, já estamos fora das quatro paredes. Então missões é o que o apóstolo Paulo falou: pregai em tempo e fora de tempo. O que ele quer dizer com isso? Pregar toda hora? Desembestadamente? Não. Pregar em tempo oportuno. Quando houver uma oportunidade, não é sair gritando pela rua como João Batista, e alguns têm esse entendimento que tem que ser feito dessa forma: arrependei-vos, raça de víbora. Não é assim. É no tempo oportuno, na oportunidade que Deus te dá, de colocar aquela amiga, de colocar aquele amigo, aquela pessoa, aquele familiar do seu lado, quando ele está contando um problema, quando ele está contando uma dificuldade. Essa é a hora de chegar com a palavra, essa é a hora de chegar com a verdade. É aquele irmão, é aquele colega de trabalho, aquele colega de universidade que está passando uma dificuldade. Essa é a hora de entrar com a verdade, com a palavra, com Cristo, o solucionador de todos os problemas. Mas haviam também aqueles que eram de Apolo, os crentes elitistas. Eram os crentes que gostavam de Apolo. Por quê? Porque Apolo, ele era um homem persuasivo, eloquente. Ele priorizava o discurso, coisa que todo grego gostava, todo grego amava isso, né? Um grande discurso, nossa, que palavra maravilhosa, que discurso lindo! Mas ele era, não ele, os crentes que tomaram Apolo como um líder, porque, olha só, nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro, eles concordavam ou eles apoiavam esse tipo de atitude dos irmãos em Corintos, mas eles tomaram para si ídolos. Paulo, já expliquei o motivo, e o Apolo eram os crentes elitistas da igreja. Não falavam com os mais indoutos. Para eles, só era a palavra autêntica, a mensagem verdadeira, aquela que trazia toda uma eloquência, toda uma dicção, toda uma profundidade retórica, filosófica. Certo? O irmão que falava errado, o irmão que falava, que não falava com eloquência, o irmão que não tinha uma dicção, um conhecimento, era desprezado. Eram os famosos crentes elitistas. Para eles, só a nata da igreja era benquista. Já havia os que se diziam de Cefas, de Pedro. Quem eram esses? Eram os crentes que se diziam falar a verdade. Eram os crentes que não abaixavam a cabeça para ninguém. Eles tinham esse temperamento, eram os crentes temperamentais. Eu sou assim mesmo, eu falo é a verdade. Vou seguir o exemplo do apóstolo, do pastor Célio. Ele diz assim: quando te perguntarem, quando vierem contigo dizer assim, eu falo é a verdade, pergunta para ele assim: o que é a verdade? O que é a verdade? Crentes temperamentais, crentes que adoravam uma liderança. Por quê? Porque foi nas mãos de Pedro que foi colocada as chaves dos reinos dos céus. Pedro foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo. Eram crentes que
eles achavam que tinham que dominar a comunidade cristã. E para completar esta parte, os piores, os crentes que se diziam de Cristo. Mas esses não eram os remanescentes. Pelo contrário, esse grupo que se dizia de Cristo eram os piores crentes que existiam no seio da igreja. Por quê? Porque eles diziam que o pastor deles era Cristo, que eles não deviam submissão a nenhuma liderança terrena, e que Cristo era o pastor deles. Quem eram esses crentes? Eram aqueles que faltavam à igreja constantemente. Por quê? Porque eles diziam que a igreja não é este templo físico, de fato não é, e portanto eles não tinham a obrigação de frequentar tal lugar. Hoje são chamados tecnicamente de crentes não congregacionais, mas no popular, desigrejados. Eram crentes que vinham quando queriam na igreja, eram crentes que queriam vir quando dava na telha, quando dava vontade. Por quê? Porque não queriam se submeter a autoridade nenhuma, a autoridade eclesiástica nenhuma. Então perceba, Paulo ele começa tratando desse problema, da dissensão, da divisão, da segregação espiritual. Por quê? Por que essa segregação? Por que essa divisão, essa falta de unidade no seio desta igreja? Pela falta do conhecimento de alguns assuntos. E o primeiro deles, eu coloquei inclusive aqui, eu vou deixar com o nosso pastor João, mas vocês podem pegar com ele e tirar cópia, tá? E eu gostaria de falar o primeiro erro, ou a primeira causa pelo motivo dessas divisões. Eles tinham um conceito errôneo acerca do quê? Acerca da mensagem da cruz. Essa foi a lição passada, não foi? Vamos lá, deixa eu ver aqui, confirmar. Tá, lição 2. O poder da mensagem da cruz. Eles tinham um conhecimento errado acerca da mensagem da cruz. Vamos lá, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Os crentes de Corinto, veja só, vou ler um texto que está aqui na lição 2, para que nós possamos lembrar desta lição. Olha o que diz aqui, ó. Os crentes em Corinto, eles priorizavam a sabedoria. E esse conhecimento sofista dos pregadores gregos, eles eram de primordial, de fundamental importância para a exposição de alguma tese filosófica. Um filósofo que tinha uma retórica, uma eloquência, que sabia falar, que sabia se expressar, que sabia se posicionar e defender, que sabia fazer apologia das suas teses, das suas posições, ele se tornava conhecido, ele se tornava bem visto. E isso passou a ser a prioridade dos coríntios. Ao invés, veja só, ao invés deles priorizarem a graça da mensagem, do conteúdo da mensagem da cruz, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui. Hoje em dia, se tornou uma mensagem que diz assim: Jesus te ama. Jesus Cristo em breve voltará. Não, hoje em dia nós temos um vício linguístico, litúrgico, doutrinário,
que se a mensagem, se o pregador não trouxer hebraico, e eu não estou falando mal, haja vista nós estudamos teologia, mas eu estou falando de priorizar somente isto, que se o pregador não trouxer uma mensagem com tamanha profundidade linguística, teológica, ele não é valorizado. Até parece que o glória a Deus e o aleluia é para ele. Eu não estou aqui para receber glória a Deus e aleluia de ninguém, e nenhum pregador que vem até aqui a esta tribuna é merecedor ou digno de receber tal glorificação. Mas eu estou dizendo que se tornou uma prática comum no seio de muitas congregações a priorização dessa profundidade do conhecimento. Está dando para entender? Parece que nós estamos nos tornando gregos sofistas. Parece que nós estamos nos tornando filósofos. Parece que hoje no seio da igreja só tem mestres e doutores. Por quê? Porque se a mensagem não trouxer um conhecimento no grego, e eu vou trazer duas palavras aqui no grego para que a gente possa compreender o que significava, mas parece que se não tiver isso, se o irmão vier aqui, irmãos, nessa noite eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz na presença do Senhor Jesus, porque Ele tem me dado graça, Ele tem me abençoado, tem me protegido, e por isso eu gostaria de dizer, fique firme na fé, o Senhor Jesus vai te abençoar, Ele vai te fortalecer. Parece que, não, Ele tem que trazer, tem que falar o porquê, porque é bênção no grego, o que é fortalecer no hebraico, o que significava na época. Ou seja, a mensagem da cruz, ela passou a ser desvalorizada pelo seu conteúdo e passou a ser valorizada pela sua forma. Forma é uma coisa, conteúdo é outra. Eu estou transmitindo um conteúdo, mas eu poderia transmitir de outra forma. Nesta noite, eu gostaria de dizer para você, é uma forma, é um conteúdo. Isso aqui é fácil de manipular, como muitos fazem. Mas a igreja de Corinto não priorizava a mensagem da cruz. Ela priorizava uma mensagem filosófica. Esse é um dos primeiros erros pelo qual havia divisão. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que se eles conhecessem, no capítulo 4, se eles conhecessem a Cristo, eles não crucificavam o mesmo. Quer ver? Capítulo 4. Vamos lá. Capítulo 4, versículo... Capítulo 4, versículo 19. Versículo 18. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Olha só. Não as palavras dos que andam inchados. Inchados de quê? De conhecimento. Só comiam. Só sabiam. Só se enchiam de verdades. Só se enchiam de razões. Só se enchiam de princípios, mas não transmitiam, porque não conheciam e não viviam os princípios que conheciam. Está dando para entender? E o que eles eram? Caixas de absorção de conhecimento. Hoje, o que nós vemos por aí? Crentes que se tornaram caixas de absorção de conhecimento. Eles sabem a verdade e sabem o que fazer, mas não fazem. Foi o que Jesus Cristo disse sobre os dois alicerces. Ele disse o que sobre os dois alicerces? O que ele disse? Todo aquele que escuta estas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, na qual desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos. Mateus capítulo 7, versículo 24. E a casa caiu, e grande foi a sua ruína. Mas todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, na qual desceu a chuva,
correram os rios e assopraram os ventos, e a casa não caiu, porque estava sobre a rocha. Preste atenção. O que é que diferencia essas duas casas? Olha o que iguala. Todo aquele que escuta estas minhas palavras, pois as duas casas escutaram. A diferença é que só uma praticou. A casa sobre a rocha. E um detalhe importante é que sobre as duas casas vieram o quê? As mesmas circunstâncias. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos. Aí tem crente que diz assim, ó: eu não consigo entender porque na minha vida a luta está tão grande, tão forte. Eu já tenho bastante tempo, será que o Senhor não me vê? Será que eu não tenho sido fiel o bastante para Ele? Olha só esse irmão, olha só essa irmã, está há menos tempo do que eu, mas olha aí, parece que não passa luta, pelo contrário, parece que cada dia que passa prospera. O que é que nos diferencia em igualdade de circunstâncias comparado a outros irmãos? Porque a mesma luta que eu passei, ele passou. Por que então é que ele resistiu e eu não? É o exemplo da casa. É a capacidade de se adequar às circunstâncias. A capacidade de se adequar às circunstâncias, ela vem através do quê? Da prática dos princípios de sobrevivência. Porque é como se o Senhor fosse um engenheiro e dissesse assim: olha, os princípios estão aqui, a lei da construção está aqui, e nós como construtores vamos lá, e aquele que colocar em prática os princípios da engenharia de Cristo na nossa vida vai resistir às circunstâncias. É isso, o exemplo que Jesus Cristo está falando no capítulo 7 de Mateus é isso, que o que nos dá a capacidade de resistir às circunstâncias da vida é a prática das leis de sobrevivência. Então, como é que nós queremos prosperar, crescer, como é que nós queremos receber os benefícios do Evangelho, se não praticarmos as leis que Cristo nos ensina para sobreviver, para crescer, para prosperar e para ser abençoados? E é isso que justamente estava acontecendo com a igreja de Corinto. Era uma igreja que absorvia conhecimento, não faltava pregador bom. Era todo culto pregação boa, todo culto uma pregação profunda, filosófica, com palavras persuasivas, eloquentes, mas não havia a indução, não havia a impulsão, não havia naquela igreja essa graça de viver aquilo que era ensinado. Então, a mensagem da cruz era vã para eles, assim como é vã toda mensagem que é pregada em qualquer culto que seja e não praticada. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Então, o primeiro motivo das divisões lá do capítulo 1 na igreja de Corinto era um conhecimento errôneo acerca da mensagem da cruz. O segundo motivo das divisões da igreja em Corinto era o conhecimento errôneo acerca da missão dos ministros e dispenseiros do Evangelho. E aqui nós já vamos para o encerramento do estudo. No capítulo 4, Paulo ele vai falar que eles não sabiam as funções, os objetivos, eles não conheciam verdadeiramente o que é que fazia um ministro,
O que é que fazia um despenseiro? E é justamente aqui que nós vamos ver duas palavrinhas em grego. Ministro, a palavra ministro no grego, oikonomos, que significa o quê? Administrador. Era o mordomo da casa. O ministro aqui era, ou melhor dizendo, o despenseiro aqui era o mordomo da casa. Já a palavra ministro significa uperet, ou riperet, que significa o quê? Escravo que rema. Escravo que rema. Eram os famosos remadores da época, daqueles grandes navios. Tem um filme chamado Ben-Hur. Ixi, não é da nossa época, né? Não é da minha. Eu que fiz 30 anos sábado, não é da minha. É da sua época, pastor? Ben-Hur, fizeram uma refilmagem dessa arte do cinema, né, que ganhou 11 Oscars. E nesse filme mostra claramente um navio gigante, e milhares de escravos, na parte mais baixa do navio, que ficava abaixo da linha da superfície, remando. Cada escravo com 2 remos na mão. E milhares de escravos conduziam o barco. Só que eles remavam conforme as ordens de um comandante, que dava o ritmo. Dei! Vai! Dei! E eles iam, conforme o ritmo. Eles é que faziam o barco andar, mas conforme o ritmo do superior. Já dei a dica aqui de um dos grandes problemas da cidade de Corinto. É que, pelo fato de aquela cidade ter uma variedade de dons espirituais, de ferramentas espirituais, que conduziam a igreja para um possível crescimento, eles tinham que estar submetidos às ordens dos superiores. E é aqui que eles erraram, porque eles não conheciam justamente o dever de um ministro ou de um despenseiro de Deus. Por quê? Porque o ministro, ele faz o barco andar? Faz o barco andar. Sem ele, o barco não anda. É verdade, sem ele, o barco não anda. Mas ele precisa seguir as ordens dos superiores. O que aconteceu? No capítulo 1, cada um escolheu um líder para si. Cada grupo de irmãos escolheu um líder para si. E cada um seguia o que cada um desses líderes, supostamente o que eles criaram, estabeleciam, que na verdade não era verdade. Nem Apolo, nem Paulo e nem Pedro concordavam com nada dessa divisão e dessas dissensões que haviam na igreja. Só que eles não queriam se submeter a uma autoridade apenas. Por quê? Porque eles não entenderam o propósito de um ministro. Porque tanto o ministro como o dispenseiro, por exemplo, o dispenseiro é aquele que cuida da dispensa, da casa. Não existe dispenseiro sem casa. O dispenseiro, para ele tomar conta de uma dispensa, para existir dispensa, tem que ter uma casa. Mas o dispenseiro, ele é apenas o mordomo. O dispenseiro é apenas aquele que cuida da dispensa. E nós, como dispenseiros de Deus, ou dos mistérios de Deus, temos a incumbência de ter a fidelidade, temos a incumbência de ter o cuidado e a responsabilidade de seguir as ordens do mestre. Paulo, no capítulo 4, ele vai dizer assim, ó: e eu, irmãos, capítulo 4, versículo 6, apliquei essas coisas por semelhança e a mim e a Apolo, eu poderia até acrescentar aqui, e a Pedro, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Essa é a regra da hermenêutica fundamental. Quando você começar a estudar hermenêutica, aprenda esta regra e coloque no seu coração.
nós não devemos ir além daquilo que está escrito. E aí ele vai dizer: não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Quem ele está dizendo? Nós não concordamos com nada disso, e nem fomos aqueles que causaram essas divisões. Vocês é que começaram essas divisões porque não entenderam qual é o objetivo de um dispenseiro, de um ministro. Aí ele vai dizer: porque quem é que colocou sobre vocês desigualdade? Quem é que colocou entre vocês essa desigualdade? Se o próprio Cristo não concorda com desigualdade alguma, Cristo ele não concorda, ele não faz acepção de pessoas. Quem é que colocou entre vós essa desigualdade? Por quê? Porque no capítulo 12, Paulo ele vai combater, ele vai ensinar acerca dos dons espirituais. Ele vai dizer que na igreja de Corinto, uns estavam se achando melhores que os outros, e eles estavam classificando os dons, e nisto criou-se uma enorme divisão e ensoberbecimento por aquilo que não era deles, por um dom que era concessão, que era dádiva, era dado. E eles começaram a classificar: não, o dom, o pregador, ele é melhor do que o ensinador. Coisas que nós vemos hoje, nada diferente. O pregador, ele é melhor do que o ensinador, né? Porque pregador, ele tem aquela unção, ele tem aquele poder, aquele movimento, né? A manifestação espiritual. Aí a famosa briga entre evangelistas e professores da escola dominical. Nós temos que sair das quatro paredes. Os professores dizem assim: não, nós temos que estar aqui dentro para discipular. Aí Paulo vai dizer aqui, versículo 7: quem foi que colocou diferença entre vós? Quem foi que classificou entre vós função melhor ou maior que a outra? Quem foi que classificou? Eu não fui, Apolo não foi também, e nem Pedro, muito menos Cristo. Quem foi que fez isso entre vós? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Já estás fartos? Olha o que ele diz: vocês já estão fartos? Parece que vocês já estão fartos, parece que vocês já estão ricos. Sem nós reinais, e provera a Deus reinasses, para que também nós reinemos convosco. Paulo está sendo irônico aqui, dizendo assim: vocês chegaram no ápice da vida, no ápice do ministério, no ápice da vida cristã, nada falta para vocês, aprenderam tudo. O apóstolo Paulo, ele vai até pedir perdão pela forma que ele falou aqui. Quer ver? No versículo 14, olha o que ele diz, olha o cuidado dele: não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem 10.000 aios. Quem eram os aios? Eram os escravos professores, que no grego aqui significa pedagogos, na qual originou a palavra pedagogo. Nem que vocês tivessem 10.000 professores em Cristo, vocês não teriam, contudo, muitos pais. O que Paulo está dizendo aqui? Que o verdadeiro sentido de um ministro não é apenas realizar a função de maneira profissional. O ministro, ele não deve vir para a igreja, assinar o ponto e ir para a sua casa. Não, ele deve ter o cuidado de um pai. O professor, ele vai para a escola, transmite o conhecimento e vai para a sua casa. Ele não é responsável pela educação dos alunos, não. O professor não é responsável pela educação dos alunos, não. Ele é responsável pela escolarização dos alunos. Mas responsável pela educação, com cuidado e com amor,
são os pais. É isso que ele está dizendo. Nem que vocês tivessem 10.000 professores que ensinassem todos os dias o caminho que vocês devem andar, contudo, vocês não teriam muitos pais que têm o amor e o zelo de fazê-los cumprir tudo aquilo que tem sido ensinado. E ele vai dizer: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Sejam meus imitadores. O despenseiro, ele carrega uma responsabilidade muito grande sobre os seus ombros, assim como os levitas, mais precisamente os coatitas, carregavam a arca nos seus ombros. Olha só a grande responsabilidade: carregar a glória de Deus, carregar a presença de Deus sobre os ombros, carregar a responsabilidade do seu chamado. Vou fazer uma pergunta aqui: quantos aqui querem a cada dia carregar a responsabilidade do seu chamado? Quantos aqui? Eu quero aprender de Cristo cada vez mais a carregar a responsabilidade do meu chamado. Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe para que Deus te chamou? Qual foi o ministério que Ele te incumbiu? Portanto, cumpre o ministério na qual Deus tem te concedido. Cumpre o chamado na qual Deus tem te separado, com amor, responsabilidade, fidelidade e responsabilidade, principalmente, porque os cristãos, os membros da igreja de Corinto, não tinham essa responsabilidade, não tinham esse cuidado, não tinham esse amor. Se tornou uma igreja, como é que eu posso dizer? Tem um texto lá em Eclesiastes que diz: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Se tornou uma igreja vaidosa, vaidosa pelos dons, vaidosa pela posição econômica, pela posição social, pela posição política. Contudo, era uma igreja que não filtrava o paganismo que a rodeava. E isso é perigoso. Para finalizar, os ministros e dispenseiros de Cristo, eles têm a incumbência de, como pais na fé, cuidar com zelo da sã doutrina, para que haja uma filtragem do paganismo, para que haja o impedimento da entrada do paganismo que nos rodeia. Por isso, quando você vê que o paganismo está tendo acesso à nossa congregação, à nossa comunidade, quando o paganismo estiver tendo acesso no nosso meio, é hora de parar, é hora de analisar e dizer: ei, eu sou um despenseiro de Cristo, eu não estou cuidando da despensa que Ele me concedeu, que Ele me outorgou, que Ele me incumbiu. É hora de cuidar da despensa, é hora de fazer o barco andar, é hora de agir e assumir a minha responsabilidade debaixo da autoridade que nos foi colocada. Por isso, esta lição, ela é uma das lições mais importantes da carta, porque ela vai dar os motivos pelos quais havia dissensões na igreja de Corintos. Quantos entenderam? Diga amém. Curve a sua cabeça, vamos agradecer a Deus pela oportunidade. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo esclarecimento aqui que o Senhor nos permitiu ouvir da tua palavra. Senhor Jesus, queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor continue abrindo o nosso entendimento para compreender, ó Pai, os mistérios da tua palavra. Como despenseiros do teu reino, queremos compreender todos os teus mistérios, ó Pai, para que possamos aplicar na nossa vida, para que possamos aplicar no nosso ministério, na nossa família, no nosso chamado, ó Senhor da glória,
para que haja crescimento, para que haja, Senhor da glória, um filtro, meu Deus, na congregação na qual fazemos parte, para que haja um filtro nesta igreja, Senhor, para impedir o paganismo de entrar aqui dentro, para impedir, Senhor, a divisão, as dissensões, para impedir o ensoberbecimento ministerial. Senhor, nos dá força, nos dá graça, Pai, para que nós não possamos seguir o mesmo exemplo que a igreja de Corinto estava passando, mas que possamos ouvir atentamente todas as instruções que o apóstolo Paulo deu para aquela igreja e que hoje também nos serve de lição. Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade. Continua conosco, no nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Que benção, que estudo abençoado. Deus abençoe grandemente o pastor Fernando, professor Fernando. E eu cheguei um pouquinho tarde, mas eu vinha me deliciando aí no carro, né, assistindo na transmissão esse recurso aí que tem sido uma bênção para nós. E eu vim assistindo desde lá da loja até chegar aqui. Que palavra abençoada, que estudo abençoado. E você que aqui está, certamente tem sido abençoado pelo conhecimento e pode absorver tudo aquilo que foi ministrado hoje para os nossos corações. Essa lição e essa revista está uma bênção, e eu louvo a Deus porque também o pastor João tem aí, cada quarta-feira, trazido alguém para ministrar e trazer um estudo, né, acerca da revista também. Tem sido uma bênção. Deus nos abençoe, Deus continue abençoando seu povo. Os irmãos estão felizes aí com a aula ministrada pelo pastor Fernando. Se é verdade, digo assim: pastor Fernando, Deus continue lhe abençoando, e consequentemente nos abençoando. Glória a Deus, porque conhecimento é trazido à igreja e nós também somos abençoados pela palavra do Senhor nosso Deus. Que bom. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos para casa na paz de Cristo Jesus. Aleluia. Você que veio para cá está saindo abençoado. Aos irmãos que estão em casa, as pessoas que estão nos assistindo também foram abençoados pelo estudo trazido nesta noite. Deus abençoe você que está em casa, Deus abençoe você que está no templo, você que está no trabalho, você que está nos assistindo. Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Quero aqui fazer menção também do aniversário do Elvis, que foi ontem, né? Mais um ano de vida. Deus abençoe o Elvis grandemente, poderosamente. É um obreiro desta igreja, servo do Senhor, músico que está conosco aí, fazendo a obra do Senhor. Eu creio que ele não guardou o bolo para ontem, porque ele sabia que hoje teria uma lição abençoada, e assim que terminasse, nós estaremos acompanhando para comer esse bolo. Então, após o culto, vocês corram todo na direção do Elvis, que ele vai dar o direcionamento, tá bom? Aonde vai ser o bolo, aonde vai ser aí esse coffee break, né? Para nós não ficarmos aí a ver navio. Alimento espiritual já teve, e vem agora o material. Mas, irmãos, como nós não podemos mentir de forma alguma, se ensina ou não, não vá atrás do Elvis, tá bom? Ore apenas e parabenize esse jovem, para que ele seja cada vez mais abençoado pelo poder do nome de Jesus. Amém? Diga assim: eu fui abençoado. Vou para casa abençoado. Colocarei em prática aquilo que eu aprendi, porque Deus é o autor, consumador da nossa fé. Soberano Deus e eterno Pai, graças nós te damos deste lugar,
Deus, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, Senhor, pelo que tu és, pelo que tu tens feito. Louvamos o teu nome, Pai querido, Pai bendito, pela vida do teu servo, pastor Fernando, que nesta noite nos trouxe o estudo da tua palavra, lição, Pai querido, tão abençoada para os nossos corações, para nossas vidas deste lugar. Continua abençoando teu servo, Senhor, abrindo conhecimento, entendimento e abençoando a tua igreja de uma forma especial. Pai, abençoa a nossa vida, a cada pessoa que aqui esteve, aquele que está em casa assistindo, todos quanto tiveram acesso nesta noite a este estudo tão abençoado, que continue, Senhor, aprendendo cada vez mais da tua verdade, para que não seja enganado, Senhor, por doutrinas errôneas, mas que o teu nome possa ser glorificado sobre as nossas vidas. Portanto, nesta noite nos leve em paz e segurança, pela graça do teu nome, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. A graça e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do amigo Espírito Santo, seja com a minha casa, seja com a tua casa, não só hoje, mas até que Cristo volte, e que todos digam, amém. A vitória é nossa, se Deus é por nós, ninguém. Está encerrada nossa reunião. Boa noite a todos, na paz de Cristo Jesus.